O que é bastante razoável, né? Você vê como eu preciso desse cara. Então, olha, então temos aí o Alex Gomes aqui no fundo, me dando apoio moral e técnico e coordenador. Pô, mas eu vou ter que ficar admitindo o tempo inteiro? Pô. Eu pedi para tirar a sala, mas é que ninguém conseguiu tirar a sala de espera. Então, esse aqui é o programa Na Linha de Frente, né? Produzido pelo Alex Gomes e por mim, Luiz Antônio. Eu sou Luiz Antônio, sou escritor, o Alex Gomes também, escritor, ambos somos também professores de literatura. E a gente decidiu fazer esse programa por uma questão assim da nossa experiência. Quer dizer, esse ano, evidentemente, com esse negócio é, de pandemia, a gente não viajou, mas normalmente a gente viaja, passa o tempo todo em escolas. E o que a gente percebe? A gente discute muito, às vezes até academicamente, teoricamente, sobre mediação de leitura, mas raramente se coloca em destaque as pessoas que realmente estão na linha de frente. Vocês, Cláudia, Paula, todos. Oi, boa. Oi, Jorge, tudo bem? Por favor, desativa a sua câmera. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu só não vou conseguir dar boas-vindas a todo mundo. Jorge, desativa a tua câmera, por favor. Então, o que nós temos aqui? Nós temos. Eu não vou conseguir ficar controlando todas as coisas. Eu peço a todo mundo que não é participante para desativar a câmera e desativar o vídeo. Tá? Então, esse programa visa pegar o pessoal na linha de frente, bibliotecários, professores, aquele pessoal que leva o livro, que leva a literatura, bota na mão da pessoa. Esse é o nosso objetivo principal. Né? Bom, então, hoje nós temos aqui, nós bolamos esse programa, nós já fizemos, Alex e eu, programa parcerias literárias com escritores, autores, escritores e ilustradores discutindo. Hoje a gente estreia, hoje Na Linha de Frente, vão ser 4 lives e nós temos como convidados de hoje a bibliotecária Cláudia Tinoco Furtado e a Paula Belmino. Né? Então, a gente primeiro queria agradecer o apoio, o suporte da PUC, do ILER, do Instituto de Interdisciplinar de Leitura, do CCE, da Cátedra Unesco de Leitura, que estão oferecendo essa plataforma Zoom aqui para a gente. Tá? Pedir mais uma vez aos não participantes, aqueles que são apenas a plateia, que são a plateia, que são a nossa plateia, para desligarem o seu vídeo e o seu áudio. Nós queremos muito a presença de vocês são muito bem-vindos, mas se começar todo mundo a aparecer, a câmera fica absolutamente impossível, quer dizer, a tela fica impossível de ser controlada. Tá? Então, eu peço a vocês, meus queridos ouvintes ou assistentes, ou seja lá como é que se chama isso nessa internet, que desliguem isso. Então, nós teremos 4 lives, essa é a primeira, essa é a nossa estreia, e temos, então, olha, Elvira também, muito obrigado pela sua presença, mas, por favor, desliguem as câmeras. Jorge, desliga a tua câmera, desativa a tua câmera, por favor. Mas, então, eu queria começar com vocês se apresentando. Olha, o Galo está aí cantando ainda. Vocês se apresentando. Primeiro, Cláudia Tinoco Furtado, uma pessoa que eu já encontrei várias vezes aí nos meus passeios por escolas, trabalha num colégio da Zona Sul do Rio de Janeiro, um colégio de crianças garotos com boas condições financeiras, um colégio tradicional, e é uma bibliotecária. Ela trabalha ali naquela biblioteca, dirigindo, coordenando uma biblioteca linda, uma biblioteca maravilhosa. E, Cláudia, fala um pouco aí de você, o que você faz. Você é do Rio de Janeiro, a Paula do Rio Grande do Norte. Mas, Cláudia, começamos aí com você. Se apresenta para o público, dá um bom dia aí para a gente.
Bom dia a todos. Gostaria de deixar registrada aqui a minha satisfação de poder participar desse projeto, né, que trata de um assunto tão relevante para todos nós que trabalhamos com estudantes, com alunos, né, que é a leitura, e é uma responsabilidade grande falar para uma plateia tão seleta, não é? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas tem um pezinho lá no Rio Grande do Norte, porque meu pai é de lá, né? Então tem alguma coisa em comum com você, Paula, não é? E trabalho há 25 anos como bibliotecária escolar em escolas privadas da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Bom, e eu tenho também o prazer de ter aqui comigo a Paula Belmino. A Paula Belmino já foi professora de sala de leitura, mas atualmente ela continua no patente, ela continua na linha de frente, lá no Rio Grande do Norte, com vários projetos interessantíssimos, e é uma realidade totalmente diferente da Cláudia. Eu acho que isso é o bom do nosso programa. Nós vamos trazer aqui professores e bibliotecários de vários lugares do país e também com várias realidades diferentes. Eu queria que você falasse, inclusive, isso, da realidade lá do meio que você trabalha, das crianças com quem você trabalha, porque isso expressa a criatividade que você tem ao trabalhar com a literatura, né? Ao se dedicar a isso que a gente está falando, a trabalhar na linha de frente, a levar a literatura para a mão dessas crianças. E aí, Paula, se apresenta, dá um bom dia aí para a gente. Bom dia a todos. Para mim é um prazer, né, estar nesse programa pelo convite. Eu já agradeço a Alex, a você, Luiz. Um prazer, Cláudia, a todos que estão, né, nesse momento nos ouvindo. E eu já faz mais de 20 anos que eu trabalho em sala de aula. Eu trabalhei aqui em Lagoa Nova até 2004, me mudei para São Paulo. Lá eu trabalhava em escolas estaduais e municipais. A gente já vê que a realidade muda, né, de um estado para outro. E em 2013 eu voltei para Lagoa Nova. Então aqui eu trabalhava com educação infantil, mas nunca deixei essa questão de usar a literatura como base para tudo que eu precisasse fazer. Todo o conteúdo que eu trabalho, esses programáticos necessários, são baseados na literatura. Então, mesmo quando a escola dizia assim, olha, você tem que trabalhar os vegetais, eu procurava algum livro que eu precisasse movimentar as crianças através da leitura, porque sem leitura a criança não aprende, porque ela precisa em todos os componentes curriculares, ela vai precisar da leitura. E quando a gente usa a paixão, né, pela leitura, tudo melhora. Então, aqui, agora, eu estou coordenando as salas e bibliotecas escolares, né, porque, na maioria, as bibliotecas escolares não são estruturais, né, nas escolas públicas daqui. Já tem melhorado um pouco, mas ainda, como se diz, é engatinhando. Nós precisamos, e principalmente pelos recursos, né, que Paula, ainda nós não temos. eu vi uma foto sua com uma criançada, uma meninada, que eu fiquei assim emocionado. Eu já participei, eu já vi essa cena várias vezes, já estive várias vezes nessa situação, que é sentar no chão de cimento, deixar aquelas garotas, aquela garotada toda com a bunda doendo, né? Deixá-las ali por meia hora, uma hora para falar de literatura, e elas ficam, dependendo Sim. justamente do que você está falando, da paixão, da dedicação, da criatividade, da animação, quer dizer, da empolgação que você joga. Fala disso, você Olha, lidar com garotos, com crianças que. Você disse para mim, quando eu estava começando a formular as perguntas, ô Luiz Antônio, segura aí tua franga, cara. Você não. Ó, eu vou falar meio carioquês, tá? Segura aí tua franga. Você está falando de biblioteca, não sei o quê, papapá. Aqui, olha a biblioteca. A gente tem uma biblioteca muito limitada. Diga aí, Paula. isso. As escolas aqui, na maioria, tem, como se diz, era uma dispensa. Era assim, Uma só para dispensa colocar as daquele estantes. aquele sentido da É, casa, dispensa da casa. de guardar os livros, só para guardar, porque os alunos não têm como adentrar, né? Não tem espaço. Então, o que é que, no caso, eu, como representando a secretaria, nós pensamos, os alunos não podem deixar de ler porque não tem um espaço, né? Porque tem, e às vezes a reclamação é, não tem livro, mas livro.
Então, com esse um livro, inclusive, eu recebi um livro do Alex, né, que é o livro que lê gente, e com esse livro nós fizemos a revolução. Então, nós temos uma biblioteca municipal, e a gente levava esse livro para a biblioteca municipal e a gente tentava recontar a história do livro. Às vezes não dá para você ler o livro inteiro naquele momento. Então, a gente lia com as nossas palavras, recontava. Eles fazem como fizeram, a menina fez um livro enorme, né, como se fosse de papel, e de repente chame uma criança se veste de livro, e às vezes eu levo uma saia rodada e todo mundo segura nessa saia, e a gente vai misturando música e arte, tudo para que a criança se envolva naquele processo de leitura. Então, por exemplo, nós não temos as bibliotecas bem arrumadas, né, com espaço, como se diz, mas nós temos os professores que trabalham na sala de leitura. Então, quando estava tendo aula, eles entravam, por exemplo, em cada turma, uma vez por semana, para dar aula de leitura. Então, no início, quando eu não estava à frente, eu percebi que elas faziam essa aula de leitura como? Elas chegavam, por exemplo, a trabalhar interpretação, para trabalhar a mesma coisa que o professor de sala de leitura, aliás, da sala regular, ele já fazia. Então, a gente, não, vamos trabalhar a arte, vamos deixar a criança dizer, expressar, ela recitar aquele poema, vamos colocar ela para encenar, dramatizar, fazer algo diferente para que ela goste. Porque se o professor sai e ela entra na sala de leitura e vai continuar a fazer a mesma coisa, gente, agora vocês vão escrever o que vocês entenderam. E saiu o professor na sala de aula, já faz. É um caça-palavra, é uma cruzadinha, já é atividade didática. Então, acontecia a leitura ser uma didática, apenas como processo de alfabetização. E a gente começou a combater isso, de dizer, não, é evidente que uma literatura você aprende, você alfabetiza, você vai trabalhar palavras diferentes, mas vamos fazer de uma outra forma, do encantamento. E aí eles tinham a questão bonita. Que coisa linda ouvir essa palavra, né? Essa palavra ligada à literatura, isso me emociona, me emociona. Deixa eu dar um pulinho aqui para a Cláudia. Você tem uma realidade totalmente diferente de trabalho. Quer dizer, não totalmente, porque eu sei que também você trabalha com EJA. Nós vamos conversar sobre isso aqui. Mas, considerando assim, dá uma ideia da estrutura da sua biblioteca e o que para nego ver que até numa biblioteca bem suprida, digamos assim, a criatividade, a paixão, o empenho, a competência também são necessárias. Só a biblioteca ali, só a estrutura não faz o trabalho inteiro. Não é, Cláudia? Você tocou num assunto bastante importante, é verdade. Também não adianta você ter uma biblioteca extremamente bem equipada do ponto de vista de acervo, do ponto de vista de mobiliário, de ambientação, com ar-condicionado, se o profissional que está ali dentro não dinamizar aquele acervo. Não é? Não criar em cima daquilo. Então, assim, lá no colégio nós temos vários projetos, assim como a Paula falou, tem uns projetos de sala de aula, né, específicos de cada disciplina, mas esses projetos, eles acabam vindo para a biblioteca, e nesse momento a gente tem que se reinventar. E aí eu não digo só da literatura, não. Então, assim, uma professora está dando aula sobre Idade Média. Cláudia, eu queria alguma coisa sobre Idade Média. Eu não sei como é que eu vou tratar a Idade Média de uma forma lúdica. E aí eu fui junto com a minha equipe. E aí você tem que se virar. E aí eu tive que escrever uma dramatização, entendeu? E além de escrever, nós atuamos. Então, assim, eu botei todo mundo, Você né? cruza e cabeceia. Isso. E o mais legal é que as crianças assistiram aquilo, assim, para você ter uma ideia, cada série lá são 7 turmas, então foram 7 apresentações, né? Você conhece lá, você sabe como é grande. Sim. E como a coisa aconteceu na biblioteca, foi preciso 7 apresentações. Então, assim, depois daquilo que a gente apresentou, as crianças falaram assim, tem algum livro de Idade Média que conta história de princesas? E eu falei, temos muitos, né? Então, a coisa que começou na sala de aula como um conteúdo de história, aí foi para uma dramatização na biblioteca e aquilo se desdobrou na curiosidade dos alunos
em ler literatura que falasse sobre aquele período, né? As novelas de cavalaria, né? Rei Arthur, enfim, e outras coisas tantas que nós temos lá. Não é? Então, a criatividade, eu acho que ela, em qualquer área de atuação nos dias de hoje, ela requer realmente uma criatividade, um processo de nós nos reinventarmos todos os dias e lançarmos mão daquilo que está ao nosso alcance, né? Para podermos fazer esse trabalho que a Paula colocou de uma maneira pleníssima ali, que é realmente você seduzir o aluno. Às vezes o aluno quer ler e ele não sabe muito bem o que ele quer ler. E aí ele precisa desse profissional ali, né, o professor ou o bibliotecário, que esteja ali atento àquele aluno que está com aquela vontade de ler, mas não sabe por onde começar. Eu já tive esse caso. Um aluno chegou para mim e falou assim, ai, o professor diz que eu tenho que ler, que eu tenho que ler, que eu tenho que ler, mas eu não sei do que eu gosto de ler. E aí a gente senta e faz todo um processo. E aí é que é a fada, a feitiçaria, a alquimia que vocês fazem. Eu acho isso lindo, eu acho isso lindo. Ô, Paula, olha, eu estou vendo que vocês duas têm... Primeiro, por favor, olha, boas-vindas aí ao Marco Soter, meu participante lá da oficina que eu dou de escrita criativa. Agora, peço um favor a você, como todos os meus queridos da audiência, desliguem o seu microfone e o seu vídeo. Desliguem o seu vídeo também. Marcos, você está com o vídeo ligado. E eu não vou poder ficar me concentrando na entrevista e ficar pedindo isso a vocês. Mas, olha, muito obrigado. Nós estamos com uma excelente audiência. Muito obrigado a todos vocês, aqui um sábado de manhã, estarem aqui com a gente. Estava na hora de fazer o almoço, de começar. Bom, enfim. Paula, você também falou, vocês duas falaram de uma coisa que, para mim, assim, me encantou. Me encantou porque é encantamento. Vocês duas falaram de extrapolar o nível assim didático, que normalmente é o primeiro momento em que se joga mesmo, se encaminha, digamos assim, o garoto para a biblioteca, e vocês fazerem essa passagem para o encantamento da literatura. Paula, fala um pouco disso aí, principalmente dentro da tua realidade. Eu achei isso maravilhoso, maravilhoso. Eu sempre defendi que a literatura tem um lugar especial dentro das escolas, e esse lugar especial é vocês que constroem, é vocês que fazem, vocês que criam o castelo. Manda ver, Paula. Olha, eu puxo a sardinha bastante para a poesia. Eu gosto muito de poesia, então eu geralmente trabalho com as séries iniciais, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, já aconteceu de eu pegar aluno que não sabe ler, né? O aluno não sabe ler o código, né? Como se diz. E aí a gente começa com os poemas, e aí eles vão pela memória. E o que é que eu faço? A sala de aula cinza, fechada, não tem encantamento. Olha, vamos ler A Última Árvore do Mundo, de Lalau e Laura Beatriz, lá na árvore do quintal da escola. Então, o que é que a gente faz? A gente se abraça com a árvore, a gente observa os passarinhos, e depois a gente se encanta, e quando esses meninos aprendem o valor das árvores, aconteceu de um dia a gente passar na cidade e terem cortado uma árvore. Quando a gente chegou na escola, a gente foi comentar aquele fato. Por que cortaram aquela árvore? Todas as crianças choraram. Então, eu percebi. A literatura que a gente tinha lido, que era A Última Árvore do Mundo, trouxe tanto encantamento para eles que eles não aguentaram ver a árvore cortada. Então, assim, eu tenho experiências de ver no olhar das crianças um livro transformando o modo de ver as coisas. E aí a gente foi falando de árvores, né, de metamorfose, das borboletas, de tudo que precisava ser trabalhado com a literatura. E um dos meus alunos disse assim, professora, as árvores são os cabelos do mundo. Ai, que lindo. Espera aí. Ele fez poema, ele fez um verso. Fez um poema. Que maravilha. Aí eu disse assim, aí eu quis puxar, né? Que era para toda a turma. Aí você entendeu? Subiu 2 palmos acima do chão já, né? Voando. Exatamente. E aí ele foi falando porque ele não sabia explicar o que ele queria dizer, mas a gente foi debatendo, até que ele disse tudo. Ele disse tudo. E aí os meninos disseram, os cabelos da gente deixam a gente mais bonita,
Aí eu disse, e o que mais? Ah, os cabelos da gente é bom quando a gente protege a gente do calor. Eu disse, pronto, é a função das árvores. Não é? E aí eu sei que... Que Aí eu disse, maravilha. você é o Manuel de Barros. Aí entramos em Manuel de Barros. Direto em Manuel de Barros. Direto. Um cara super ligado às coisas mais simples da terra. Uma poesia assim. Bem, olha, meu colega, que o Alex me mandou uma agora que eu não sei, colocou no chat uma série de livros da Paula, livros da Paula, já colocou no chat. Está vendo que o Alex está sempre aí diante da guarda também. Valeu, Alex, parceirão, muito obrigado aí por estar me dando força aqui no programa, por aderir assim, a essa loucura de fazer uma live sozinha, topar. Olha, dá um trabalho do caramba esse negócio. Cláudia, me diga aí, Cláudia, essa tua. Olha, eu vejo outro paralelo aqui, assim como a Paula pegou um garoto que talvez tenha tido um contato mínimo com poesia, se é que teve algum, e fez um verso lindo. Paula, você trabalha Cláudia, você trabalha no EJA. Eu já tive experiência no EJA. São coisas de chorar. Senhoras que pegam para você, olha, esse é o primeiro livro que eu já li. Diga lá, Cláudia, essa experiência é riquíssima, é maravilhosa. Na instituição onde eu estou trabalhando, já completaram 18 anos. Olha, e EJA, assim... desculpa, só para quem não sabe, Sim, claro. EJA é Educação de Jovens e Adultos. Geralmente são cursos noturnos dados para as pessoas que trabalham o dia inteiro e que vão às 9 horas da noite, 9 talvez não, mas 7 horas da noite, 7 às 10, para fazer um curso, para aprender porque querem aprender, porque querem fazer o curso, querem ir para frente. É lindo de ver. Diga aí, Cláudia. Então, assim que eu cheguei nessa instituição onde eu estou atualmente, eu fui trabalhar diretamente com eles. Então, assim, eu estava acostumada a trabalhar com Fundamental 2 e médio. E fui trabalhar com Fundamental 2, mas a minha carga horária maior era com o EJA. Então, durante a tarde, eu me preparava toda para atender ao EJA. E quando eu cheguei lá, não existia um bibliotecário na biblioteca para atender ao curso noturno. E eu observava que as pessoas queriam entrar, mas se sentiam um pouco inibidas. E aí eu comecei a ficar no corredor chamando o pessoal para entrar. Opa, e aí, na porta, catando na porta. Ai, que beleza. Na porta. Na porta, catando para entrar. Isso, porque eles se sentiam inibidos, né? Aqueles que já estavam nas séries mais avançadas, esses entravam. Mas o que eu observava era justamente aqueles senhores, aquelas senhoras que estavam nas classes iniciais, eles não entravam. E aí eu falei assim, gente, vamos lá, vamos entrar e tal. Ah, não, mas eu não sei ler. Eu ainda estou na alfabetização. Eu falei assim, mas não tem importância, você tem uma outra leitura, vamos conversar? E a gente começava a conversar. Eu sei que eu fiz esse processo de sensibilização com este segmento de EJA, que era a alfabetização e as classes iniciais, e a coisa deu certo. Quando eu via, a biblioteca estava assim, coalhada de alunos de todos os segmentos do EJA. Era a coisa mais linda de se ver. E uma bibliotecária voando ali, que nem fadinha no meio. Exatamente. Eu não sei ler. Eu falei assim, não tem problema. Vamos ver as imagens das revistas. Isso também é uma leitura, né? Vamos ver as imagens, as ilustrações. Essa abertura é tudo. Justo. Vamos ver as ilustrações, e aí, assim como a Paula, para esse segmento mais inicial, eu lançava a mão da poesia, e eu ia lendo a poesia, eles iam reconhecendo as palavras, iam vendo as ilustrações quando os livros eram ilustrados. Tem um livro muito interessante, que não é de um autor brasileiro, mas que tocou tanto nos alunos que eu levei isso para as professoras, que é Jeremias Aprende a Ler. É um livro com uma ilustração muito bonita e com uma história muito bacana, que é justamente conta a história de um adulto, um avô, que não sabia ler. E é o neto que o ensina a ler. Né? Esse livro é belíssimo. Coisa linda. Mas a história, assim, eu tenho muitas histórias, muitas, mas tem uma que me tocou e ela foi até objeto de estudo na minha especialização em educação de jovens e adultos, que era a história de um aluno que tinha que ler um livro.
Então, assim, na primeira parte do ano, o professor passou lá um clássico da literatura brasileira que todos precisavam ler, e na segunda parte do ano, eles precisavam escolher qualquer outro livro para ler. Não importava se fosse romance, contos, crônicas, o importante é que eles lessem alguma outra coisa. Esse aluno me chamou: posso passar aqui depois para conversar com você? Eu falei assim, claro, mas eu não quero ninguém perto. Eu falei assim, tá bom, porque a gente ainda tem que ter muito cuidado com esse público, porque precisamos acolher esse público. É diferente. Eles têm um certo constrangimento também, né? De Exatamente, estarem assim, exatamente. eu já sou uma senhora, já estou aqui, Exato. meu neto Então, sabe ler, eu não sei. exato. Então, você precisa ter essa sensibilidade para não constrangê-lo, né? Eu vou dizer que eu aprendi muito com eles, muito. Eu também. Levo ensinamentos para a Sempre, vida sempre. inteira. E aí, esse aluno, que ele acabou retornando para a terra dele, acabou retornando para o estado do Ceará, quando ele encerrou o ensino médio, ele falou assim, Cláudia, a professora me pediu para eu ler, mas eu não suporto ler. Eu falei assim, nossa, mas isso é tão pesado, não suportar, parece um castigo. Aí ele, sabe o que acontece? Eu trabalho o dia inteiro num trabalho muito pesado. E assim, quando me sobra tempo, eu não quero ler. Eu falei assim, mas você precisa, porque a professora pediu. Do que você gosta de ler? Aí começou o meu mapeamento, Opa, essa é a minha pergunta. né? Essa Começou é meu caminho. O que essa garota, do que o no cara caso gosta? Não dele, é o que ele né? tem de ler, é o que ele Isso, gosta. A gente tem que começar pelo que ele gosta. Não é que você tem de ler isso, tem de ler isso. Então você pega isso. um garoto desse, daqui a pouco está dando Memórias Póstumas de Brás Cubas, é como E pegar não uma é o plantinha, um caso. brotinho e jogar um saco de Com fertilizante. certeza. Queima, queima, queima. Com certeza. E eu falei assim, o que você gosta de ler? Você gosta de ler livros com conteúdo de investigação, de mistério, Beleza, de que beleza. suspense? E aí eu não sei o que eu gosto de ler. Eu falei assim, mas você não sabe? Eu não sei. Eu falei assim, você gosta de ler romance? Aí ele, história de amor? Aí eu falei assim, não, romance não necessariamente é uma história de amor, É né? aquela história da língua portuguesa, porque em inglês é Justo. novel. Novel, Tem a justamente. diferença, mas aqui não, é tudo Claro, mas romance, aqui não nego, tem. romantismo, romance, É, história de amor, romance, livro, isso. novel, é Aí tudo eu a mesma coisa. expliquei para ele. Aí ele, tá aí. Você me pegou agora, porque na minha cabeça ler um romance era uma história de amor. Você não. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou sugerir a você uma leitura que eu acredito, posso estar errada, mas eu acredito que você vai gostar. Já que a gente não conseguiu entender muito, a gente não chegou a um denominador comum do que você gosta de ler, de que tipo de leitura. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um livro de um autor chamado Luiz Fernando Veríssimo. Aí ele, já ouvi falar. Eu falei assim, então. Crônicas pequenas, Isso. engraçadas, Aí é e bem eu fiz novel. uma Muito, e eu muito bom, muito bom. fiz uma provocação a ele. Vejam qual foi o título que eu dei. As Mentiras que os Homens Contam. Quando eu dei esse livro para ele, aí ele falou assim, você tá mangando de mim? Aí eu falei assim, de forma alguma. Leve para casa, leia, você não precisa ler o livro todo, leia uma ou duas histórias e quando você terminar de ler essa uma ou duas histórias que você conseguir ler, volta para conversar comigo. Fala, Luiz. É que, olha, eu estou vendo que há coisas interessantes a se sintetizar daí. Primeiro, a preocupação de vocês é de se adaptar a cada Sim, caso. É uma sim. coisa muito especial, quer dizer, não pode ter aquela rigidez curricular. Olha, o garoto Não, tem que. Não, é se adaptar, é um trabalho diferente, é de sedução. isso. E outra coisa, Paula, que eu queria ver, você também começa por aí? O que você gosta de ler? Eu gosto de ler crônicas, né? Mas Contos. para as suas presas, para os seus Ah, garotinhos, sim. aqueles que você quer unhar literariamente falando. Como eu disse, eu vou começando a ler os poemas, as fábulas, aí os contos, né, de fadas.
E aí, assim, quando alguém chega na minha turma, pergunta, como você lê? É só para o deleite? Porque a gente teve cursos, por exemplo, no PENAC, que era assim, tem que ler, chegar na turma, a primeira coisa que lê é só para o deleite, não precisa falar mais nada, só ler. É o Aí eu Daniel disse, não, Penac, isso ele não é fala isso, deleite. que a aula de literatura que ele dava, ele É, sentava na mesa e começava a ler para a garotada. Daniel Penac. isso. Só que eu digo assim, não é só o deleite, já está dizendo, se deleitar naquilo. Eu não entendia como é que o professor chega na sala, às vezes ele não preparou, pegar qualquer livro e só lê e pronto. Vamos, gente, agora abre o livro de língua portuguesa e vamos fazer a atividade. Então, no meu caso, eu preparo a aula, se tiver 200 dias letivos, são 200 livros que eu li. E, sabe, fora as leituras que eles leem, os livros que eles levam para casa da biblioteca, por semana, e fora, por exemplo, assim, as leituras que já tem no livro didático. Mas tem um livro que a gente inicia a aula, e aí a gente vai lá para o quintal da escola, a gente vai para uma rede, eu coloco uma rede armada entre duas árvores. Leitura na rede, assim, que maravilha! Leitura na rede. Aí eles dizem assim, eu digo, caiu na rede Aí eles, peixe, eu não, poesia. E aí, os que não gostam de ler, quer se balançar na rede, né? Aí eu digo, pronto, então tem que se balançar na rede lendo. Caiu aí eu vou rede, usando isso. Caiu na rede, é poesia. E assim a gente vai lendo os poemas, vai lendo os contos, as fábulas. Só que o que acontece? Uma vez no mês, ou de acordo com as datas, a gente fazia eles apresentarem aqueles poemas que eles aprenderam. Então, apresenta-se no pátio para as outras turmas. Eu levo eles de sala em sala para eles apresentar para a turma do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano. Nós vamos para outras escolas apresentar quando estava tendo aula, não é? Agora, não está, mas aí o que acontece? Eu passo em PDF, eu passo os poemas para eles lerem, eu coloco eles para gravar vídeos, então, essa questão agora eu não estou tendo muita dificuldade, porque eu sempre fazia isso, eu gravava eles recitando, eles eram gravados dramatizando, então já estavam acostumados com isso. Aí agora precisa se mandar um vídeo para o aluno e o aluno devolver para a gente o que ele aprendeu, não é? Então, eu não senti essa dificuldade com a tecnologia nesse uso, porque eu já fazia esse uso da tecnologia em sala de aula. Você faz muito uso de tecnologia, né? Eu vi que você tem programa no WhatsApp, você tem, você manda mensagens para os alunos pelo WhatsApp, você tem programas seus que você grava no Globoplay. Quer dizer, você atua muito com essa questão da tecnologia, né? Eu já fazia. Você usa muito essa tecnologia. O livro como se o livro era a base, né? E aí a gente sai, tanto que geralmente no começo do ano, ou então quando em reunião de diretores, assim, com gestores da região pedagógica, eles diziam que a gente não usasse celular. Eu dizia, impossível. Meu celular é minha ferramenta. Do mundo de hoje? Porque não queria que a gente usasse no sentido de estar em sala de aula com o celular. Eu dizia, mas o meu celular eu não vou ler, por exemplo, estar lendo, dando aula e usando o celular para conversar. Eu vou estar gravando um aluno falando. Às vezes o autor mandava um vídeo, eu usava o celular para mostrar no data show o vídeo que o autor mandava. Então, ele já tinha esse contato. O autor mandava um áudio dizendo, olha, garotada, eu ouvi vocês lendo. Então, eles ouviam. E principalmente aqui, que é uma cidade muito distante, né, dos centros de museus, de teatros, e os autores não estão aqui perto. Então, eles achavam que os autores já tinham morrido, que eram, né, eles não tinham essa realidade que existem autores contemporâneos, vivos. Então, eu sempre trabalhava, por exemplo, Rosiana Murray é uma das poetas que nos apoia muito. Então, eu disse, Rosiana, grava um vídeo para a gente passar para a turma. Então, quando esses meninos viam ela falando com eles, dizendo, alunos da professora Paula, do Francisco Gerón na escola, esses meninos ficavam enlouquecidos. Nossa, é ela mesmo. Olha só que coisa interessante que você está me dizendo. Não só que esse uso de... Eu também, eu estou sendo chamado assim, eu já estou com uma agenda só de live. Porque se misturar com a minha agenda fica complicado. Quer dizer, esse uso da tecnologia não só é anterior à pandemia, como provavelmente é uma coisa que no futuro, quando a gente acabar com esse tempo horrível que a gente está vivendo, por que você acha, Cláudia? Eu acho que isso vai continuar sendo usado. Eu acho que isso agora entrou de vez
E que bom que entrou. Talvez seja mais um elemento de democratização da literatura. Sim, sem dúvida. Eu acredito assim que ontem mesmo eu estava numa live com um autor que foi falar para os alunos lá no colégio. Na verdade, ele é um cartunista que ilustrou o Ijuca Pirama, Laerte. E os alunos eles se deleitaram, como a Paula falou. Quando eles veem o autor ou o ilustrador do livro, eles ficam fascinados. E aí, só para pegar, antes de falar da tecnologia... Você fez isso em live, né? Quer dizer, exato, usando a tecnologia. Ele foi o primeiro autor que fez uma live por conta da pandemia, porque, do contrário, a gente sempre convida os autores. Você mesmo é um que está sempre nos prestigiando lá, né? E eles ficam fascinados quando você vai. É impressionante. Aquilo fica como assunto assim durante muito tempo. Você já me falou uma vez que um dia eu fui falar lá no Drácula, do Bram Stoker, que esgotou o seu extrato de Drácula na biblioteca. Acabou. Foi o maior elogio que você poderia me fazer. Foi. Então, sempre que o autor vai, aí eu estou usando você, no caso, aí como exemplo, quando o autor vai, aquilo que é dito pelo autor na apresentação, aquilo cai como semente em terra fértil. Eles vão atrás daquilo, entendeu? E aí uma fala de um aluno ontem me marcou profundamente. O aluno falou assim: o Ijuca Pirama é o livro da minha vida. Porque eu consegui, ele conseguiu se conectar com o Ijuca Pirama por conta da arte que o Laerte fez, né? Porque ele transformou em HQ a obra do Gonçalves Dias. Olha o poder da arte nisso, né? E veiculando tudo isso foi justamente a tecnologia, porque em tempos de pandemia a gente só consegue fazer esses encontros virtuais, e eu tenho certeza que isso veio para ficar, não tem retorno. Porque realmente é uma ferramenta poderosa. Assim como a Paula passou por essa situação do celular, aqui no Rio de Janeiro existe, na verdade, uma lei municipal que proíbe o uso do celular em sala de aula. Só que é impossível você deixar de usar o celular em sala de aula, né? Você precisa daquela ferramenta ali em algum momento para fazer alguma busca, né, rapidamente, ou o aluno precisa de fazer uma gravação de alguma coisa que o professor pediu. Então, não tem como você cercear o uso da tecnologia. A tecnologia é uma aliada. Bem utilizada, ela é uma aliada poderosíssima. Eu acho que o que a gente tem que aprender é, quando está diante de uma turma, é seduzir ela bastante para que eles não usem, né? Da aula para ficar batendo papo, não sei o quê, a não ser muito esporadicamente. Agora, não usar, renegar a tecnologia, realmente, esses passadismos, às vezes eu fico assim com a cabeça... Paula, por exemplo, você trabalha com crianças carentes, mas um celular, hoje em dia, como você estava falando, é uma coisa que dá um acesso tremendo, por exemplo, ao autor do Rio de Janeiro, que talvez aquela escola pública não possa levar até lá, pagar a passagem, pagar o cachê. Às vezes o cara até dispensa o cachê, mas só a passagem e a estadia já é um gasto muito grande, né? Sim, e no meu caso, as crianças não levavam o celular, né? Mas eu levava o meu, então, assim, além de estar mostrando o autor, um vídeo, um áudio que ele usava, a gente também, como a Cláudia disse, a gente fazia uma busca, tirar uma dúvida de alguma coisa que a gente não sabia, não é? Fazer e de repente mostrar numa ilustração, isso, numa hora, eles tá falando no negócio, olha aqui a foto um animal cara, que eles não conheciam, né? Às vezes, assim, acontecia também de eu registrar, por exemplo, a fala de um aluno, algo que ele, de repente, falou, não é? Maravilha. O texto... Gravar o aluno recitando poemas e depois fazer... Isso. Você faz isso, não é? Eu faço isso. Olha, a gente trabalhou... Foi muito engraçado. Depois vocês podem ver, tá? Tem um canal no YouTube... a gente trabalhou um poema de José de Castro, o Bode. Joga aí no chat o canal, se você tiver o nome. Tá bom. De José de Castro, o poema desse... José de Castro, o Bode. E aí, assim, eu fiz uma máscara do Bode,
e dizia, lá vai o bode, comendo tudo que pode. Então, assim, cada aluno recitava um verso, e o bode lá no quintal, depois da escola, inventando que estava comendo. E aí, eram os meninos, o bode comia, o outro colocava a pedra que ele ia comer, depois o outro colocava o casaco, depois o outro colocava o sapato, só que eles recitando o poema. Ficou a coisa linda. E pensa que foi editado? Não, não foi editado. Era tudo feito na aula. A gente não fazia assim, olha, vocês vão ensaiar para a gente fazer depois. Não, é na aula. Tudo que eu fazia era na própria aula. A literatura entrando na vida da gente com esse carinho de vocês, com essa dedicação, com esse amor que vocês têm para a literatura. E uma pergunta que eu quero fazer muito. O que os garotos mais procuram lá na tua biblioteca? Você tem autores, gêneros, livros? Eu queria que você fale. Não assim, o que eles têm de ler, mas o que eles mais querem ler? Bom, eles adoram ler. Eles adoram. Congelou. Opa. Ler livro. Opa. Eles adoram ler Agatha Christie. Eles adoram ler. Não pode Conan ter Doyle, preconceito. Né, não pode ter preconceito. Não, eu acho que para leitor vale tudo. Para leitor, a gente não pode ter preconceito. Vale tudo. É que nem com o amor. E aí, vale tudo. E aí, o que eu faço? Quando eles chegam querendo a Agatha Christie e o Conan Doyle, que são fantásticos, são formidáveis. Conan Doyle é o autor do Sherlock Holmes, para quem não sabe, da série Sherlock Holmes. Agatha Christie dispensa apresentações. Pois é. Então, assim, o que eu faço? Aí, qual o caminho que eu faço? Gente, vocês sabiam que na literatura brasileira a gente tem também autores que tratam desse assunto. Então, eu faço aquele movimento de trazer para o conhecimento deles que temos autores no Brasil que escrevem sobre naquele gênero, né? Você abre de um mistério, Você abre um leque. Justamente, e aí... Mas não recrimina, né, o gosto, não de impede. Forma alguma. Se o cara quer ler Agatha Christie, vai ler. E eu sou eu adoro ler Agatha Christie. Eu adoro ler. Não, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que, na verdade, não tem que haver censura na leitura. No sentido de, isso é uma leitura menor, isso é uma leitura... De forma leitura alguma. Menor. Eu acredito... Não depende do que o autor, o leitor está lendo. Isso. Algo que revele para ele alguma coisa, que entusiasme ele. Isso é uma leitura menor? Exatamente. Aí eu volto no caso daquele aluno do EJA que não sabia o que gostava de ler, não é? Imagina se eu fosse colocar para ele uma leitura considerada bacana, legal, ele não ia conseguir ler. E aí eu retomo esse aluno... E nunca mais ia pegar nada para ler, porque diz, então eu não leio Nunca mesmo. Mais. E aí deixa eu te contar o que aconteceu com esse aluno. Ele leu tudo que nós tínhamos na biblioteca, que a gente tinha praticamente tudo do Luiz Fernando Veríssimo, ele virou um fã do Luiz Fernando Veríssimo, e ao final daquele ano, como ele concluía naquele ano o ensino médio, ele deixou de presente para mim, na portaria do colégio, um livro de presente. Ele deixou um livro de presente para mim. Então, aquilo me emocionou a um ponto que até hoje, quando eu falo, eu me emociono. Olha, assim, a minha missão foi cumprida. Deixa eu só sublinhar uma coisa. Como é raro a gente considerar livro presente. Quando você pensa em dar presente a alguém, a maioria das pessoas não pensa em ir numa livraria. Eu penso em comprar cartão, por exemplo, aquele quando tinha livraria, né? Aquele cartão que o cara pode ir lá escolher. Livro para mim é presente, livro para mim eu vou viajar, compro o livro, mas vê como isso é entrar na vida da gente. Se você conseguir fazer o garoto juntar presente com livro, meus parabéns, querida. Meus parabéns. Obrigada. Chega lá, Paula. E aí, na tua experiência, o que a garotada procura mais? Eu sei o que eles gostam. Não o que eles precisam ler, o que eles deviam ler, mas o que eles querem ler. Eles, como a gente é outra realidade, não é? Claro. Porque a gente não tem, a bibliotecária a gente não tem, e outra, a gente não tinha tanto acervo. O acervo melhorou o ano passado porque aprovaram os PNLDs, né? E aí a biblioteca, o PNLD literário... Né?
Reaprovado. Reaprovado. E aí chegou mais livros. Até então, o que é que eu fazia? Eu saía pegando um livro da minha biblioteca de alguém que doava, tem uns projetos, chama Romaria de Livros de São Paulo, e mandava esses livros, você ia distribuindo nas escolas para enriquecer o acervo. Então, os alunos, eles chegam pegando aquilo que o professor indicou, ou os livros são dispostos na mesa e ele escolhe o que tem, né? Não tinha. Então, a gente conseguiu uma doação de Sherlock Holmes, de a coleção inteira de Diário de um Banana, então eram os livros que eles gostavam de ler. Porque era o que tinha. Livro que eles adoram ler, uma coleção que eles adoram ler, a coleção inteira. Agora, não é muito recomendado, mas e daí? Mas daí era o que, e ainda era o que tinha. Sim. É tanto que minha irmã ficava lá no dia para emprestar os livros, anotar no caderno, e aí tinha o 5º ano, era o último ali buscar, né? Os livros. Aí ele chegava, o menininho e dizia assim: e tem o Diário do Banana? Ela disse: meu filho já foi emprestado. Aí, na outra quinta-feira, que era o dia dele, ele dizia: eu já sei a resposta, eu vou só perguntar: tem o Diário do Banana? Aí, nesse dia, ela, com pena, ela escondeu o livro que tinha para esse menino poder levar. Então, não tinha os recursos. Aí, agora aumentou. E outra, eu quero até dizer aqui, o programa, não sei se vocês conhecem, tem o programa Eu Faço Cultura, que nós cadastramos nossas escolas. Então, por exemplo, a minha conseguiu mais de 400 livros gratuitos. Então, os livros ficam lá para a gente resgatar, e a gente foi resgatando, então vai enriquecer. Então, os alunos leem o que tem na nossa escola, né? Porque, infelizmente, ainda não tem essa política pública de se... até porque a escola, quando recebe dinheiro, não dá para ela adquirir livros, ela precisa gastar com material de limpeza, com material... papel para fazer as atividades. Não dá porque não se dá valor. Não dá valor também. A escola recebe uma verba limitada e não há uma verba maior, justamente porque não se dá valor à literatura, principalmente nos tempos que a gente está vivendo. Isso. E aí acontece de a gente conseguir esses livros, veio o PNLD e aí foi enriquecendo mais. Então, os alunos leem Clarice Lispector, né? Eles leem Mário Quintana. Olha, quando eu disse que eu já encontrei num rincão desse do país um clube de leitura. Eu adoro esse negócio desses clubes de leitura, meio secretos, meio clandestinos. Um clube de leitura, 3 garotinhas que depois chegaram: olha, a gente lê Jane Austen. Maravilha. Eu fiquei assim, maravilha. Porque são histórias de amor, a gente fica animada, a gente fica... Caramba! Caramba, que coisa boa, que coisa legal. Olha, isso que vocês... Aliás, eu vou te contar, vocês estão fazendo o maior sucesso. Eu não sei se vocês estão vendo aí o chat, já chamaram vocês de divas da leitura, já disseram que vocês assim são maravilhosas pelo trabalho que vocês fazem, o que eu concordo absolutamente. Essas experiências que vocês estão narrando são impagáveis, são assim, coisas que tinham realmente de ser registradas. Enfim, eu tô aqui babando. Luiz, uma experiência interessante que quando eles não têm acesso, porque eles vêm a maioria das crianças de escola pública, as casas deles não têm livros, né? Então, eu preciso apresentar, eu me sinto como missão apresentar aqueles autores brasileiros, né? Mário Quintana, Manuel de Barros, né? Clarice Lispector, e assim, a questão dentro da arte, nós trabalhamos a história de Frida Kahlo, né? E eu transformei as meninas vestidas de Frida, e os meninos viraram Diego Rivera, que era o esposo dela, né? Com a barrigona dele também? Com a barrigona, com paletó, eu levei paletó, levei chale, levei tudo. Então, eles conheceram a biografia, conheceram algumas frases e os quadros dela, então, tudo englobando sempre com o livro, né? Tudo interdisciplinar. Cláudia, olha, eu estou fascinado por essa estreia desse depoimento de vocês. E, olha, não sou só eu, não. Vocês ganharam muitos fãs aqui. Nós estamos tendo uma audiência ótima. Vocês têm elogio à torta e à direita. De professores, de escritores. Eu não vou ler todos, senão vocês vão ficar ruborizadas. Nada fora dos bons hábitos.
mas, enfim, assim, endeusando vocês o que merecem mesmo, vocês é que fazem. Paula, o Cláudio, o que você está me dizendo é o seguinte, é a materialização de tudo que eu acredito. Vocês duas, e Cláudia, é jogar a literatura dentro da vida da gente. Isso. Porque a literatura, ela nos permite sonhar, né? Seja através de um livro de poesia, não é? Seja através de um romance, de um conto, de crônica. Ela nos permite sair desse lugar comum. Não é? Eu costumo dizer que o livro ele pode e deve ser um objeto de lazer, né? Deixa eu ler essa aqui. Essa é maravilhosa. Entrevista luminosa. Ainda não está tudo perdido. Realmente, enquanto houver professores e bibliotecárias como vocês, apaixonadas, a gente tem esperança. Vamos nós. Fala aí, Cláudia. Posso dizer uma coisa? Eu acho assim que todos nós que trabalhamos com essa missão, né, de ser mediador de leitura, de ser aquele que vai abrir os caminhos. Às vezes a pessoa gosta de ler e não sabe que gosta, porque nunca foi sensibilizada para aquilo, porque começou a leitura através de um livro. Já foi tentado assim, né? Isso. Ou começou a ler através de um livro muito hermético. Você vê também, garoto de 7 anos diz que não gosta de garota. Bota mais 2 anos na vida dele. Bota mais 2 anos para ver. Não gosta de namoro, para deixar a coisa aberta assim. Bota mais 2 anos na vida dele para ver se ele já não começa a pensar no assunto. Eu preciso dizer uma coisa para você. Você é especialista em Machado de Assis, né? E no 8º ano lá no colégio, o pessoal trabalha muito... Machado de Assis é o objeto de estudo. E ano passado, que esse ano, como todos sabem, né, a gente não pode fazer nada, né? Assim, tá bem limitado. Mas não é para rir, tá? Porque quando você fala limitado, eu penso no nosso... infelizmente, nesse cara que preside o país, mas realmente nós estamos numa situação tristíssima, chegando a 100 mil vítimas. É triste, é muito triste. Pois é. Então, assim, o que acontece? O professor veio com uma proposta, eles estavam lendo o livro de contos do Machado, e o professor falou assim, a gente queria fazer uma roda de leitura. Né, outro esquema alternativo maravilhoso. Roda de leitura. Mas como eu gosto de dramatização, eu me descobri gostando disso. Então, assim, o que eu fiz? Nós escrevemos uma dramatização, eu e minha equipe. Eu tenho uma outra bibliotecária que trabalha comigo, que é maravilhosa, que é a Bianca Katzmarkiewicz. E nós escrevemos um roteiro audacioso, veja bem. Era como se a gente pegou o conto da cartomante e a gente deu uma viagem. Que fala sobre adultério. E aí, mas a gente não falou sobre isso. A gente viajou no sentido de... a gente viajou no sentido de imaginando Machado de Assis indo fazer um estudo sobre o que era a profissão da cartomante para que ele pudesse escrever aquele conto. Então aparece lá o Machado de Assis andando pela rua onde ficava lá, né, a sala onde a cartomante ficava. A gente colocou um cigano tocando na rua. Aí nós temos um outro bibliotecário, que é o Vinícius, e ele toca, e toca violão, e aí ele tocou Porque as Rosas não falam, né? E ele foi tocando aquilo, enquanto o Machado, aí eu me travesti de Machado, e as crianças ficaram assim, imaginando. Mas eu acho que o título não é do Cartola. Porque as Rosas... eu acho que é isso mesmo. É do Cartola. E aí eu sei que os alunos não sabiam quem eu era, porque eu estava de Machado de Assis. A outra bibliotecária estava de cartomante e o outro bibliotecário estava do cigano, que era o irmão da cartomante. A gente remontou uma outra história em cima da cartomante, e aí os alunos vieram e falaram assim, mas vem cá, ele fez isso mesmo para poder escrever a cartomante? Olha, Paula, nós acabamos de ter uma intervenção aqui do Abel dizendo
que lindo esse encantamento, essa coisa assim de transmitir encantamento à literatura. Dentro da tua realidade, o que você diz disso? E crianças que vivem normalmente uma realidade mais dura, essa questão do encantamento da literatura. E como você faz essa magia, essa alquimia? Além desse trabalho que a gente já faz em sala de aula, a gente tenta também trazer a família, não é? Para a escola. Família. A família. Então, nós, por exemplo, combinamos, às vezes, de ler na casa de algum aluno, a gente vai ler lá na casa dele. Que Ou maravilha! então, a família vinha na escola, quando estava tendo aula, né? Olha quantas Eles vinham... ideias, professores que estão nos assistindo, quantas ideias maravilhosas. Olha aí, vamos embora. Eles levam a sacola literária também para casa, com um livro que vem com um caderno, para depois ele registrar como ele gostou, a parte do livro que ele gostou, fazer desenho, do jeito que ele quiser. Aí os pais podem, agora na pandemia, os pais gravam o vídeo, né? Com eles lendo, e agora nós estamos com um programa na rádio. Então, assim, nesse programa na rádio, os pais quem estão ajudando as crianças a gravar o áudio. Então, eles procuram os poemas, a gente também encaminha. Aí a gente entra mais em contato com a família. Olha, ajuda ele, os que não sabem ler, a decorar o poema tal, e gravar o áudio. Então, a família agora está mais envolvida. Eles ficam no dia do programa, todo mundo fica mandando recado para o radialista. Que hora vai passar? Que hora vai passar? Então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi a mensagem de vocês. Transformando literatura em encantamento, você coloca a literatura na vida da garotada, na vida da galera. Isso aí se estende para a família e vocês, assim, democratizam, encantam, enfeitiçam, seduzem a literatura. Olha, nós temos poucos minutos, eu vou dar a palavra a cada uma para se despedir, mas eu estou assim, tão imensamente grato de ter escutado vocês, de receber vocês, de ouvir a experiência de vocês. Nós poderíamos continuar conversando aqui 2, 3 horas, mas, infelizmente, o Zoom da PUC não vai deixar. Quer dizer, eles têm, evidente, já foram extremamente gentis, cedendo essa hora aqui para a gente. Então, eu vou deixar com vocês as despedidas, mas agradecendo muitíssimo e vendo assim, ótima conversa, estou elogiando, e vendo essa ligação. A literatura chega na biblioteca como um paradidático, como eles chamam. Vocês transformam isso em encantamento. E assim ela ganha um lugar especial na escola, ela ganha um espaço na vida dessas pessoas e contamina até a família dessas crianças, desses jovens. É isso aí, Cláudia? É assim? É isso mesmo, é assim mesmo. Dá o seu tchau aí. Gente, muito obrigada, tá? Mais uma vez eu agradeço ao Luiz pelo convite que foi feito, pela oportunidade que me foi dada de falar um pouquinho do que eu faço, tá? E muito obrigada a todos que puderam estar aqui ouvindo um pouquinho da minha experiência. Tivemos uma ótima audiência, Paula, Paula, eu vou sentir saudade de você. A gente agora vai ter que ficar conversando de vez em quando, Paula. Sim. Liga lá. Eu agradeço, né? Agradeço dizendo que nós estamos num lugar muito longe, né? Como se diz, uma cidadezinha de 15 mil habitantes no meio do sertão. Fala de novo o nome da cidade, a zona... Lagoa Nova. Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Mas aqui, um livro é como se fosse um tesouro. Pode ser um livro, mas a gente faz com que esse livro se transforme. E eu sei que já são sementes, né? Esse trabalho que a gente não pode contar tudo, é evidente, são sementes que a gente está plantando. E eu sei que se todo mundo fizer a sua parte, não é? Então, eu só tenho a agradecer e dizer que quem quiser conhecer meu trabalho, eu tenho o Instagram e o YouTube também. Basta procurar Paulo Belmino. Olha, eu não posso dar a palavra a todo mundo que está pedindo para falar, não dá. Não tem essa abertura no programa. Infelizmente, o programa é limitado. A plataforma tem as suas limitações e nós temos uma limitação de tempo. Eu é que agradeço muitíssimo a presença de vocês, agradeço muitíssimo a presença dessa querida audiência que está aqui sábado de manhã assistindo a gente. Nós temos o nosso próximo programa no dia 16. Eu queria... Peraí, deixa eu pegar aqui, que eu só tenho os dados do meu celular. Na cabeça eu não tenho mais nada, não consigo mais nada.
é com a Mônica Menezes, do Rio de Janeiro, e a Lucimara Soriano, que é do interior de São Paulo, né? Bibliotecárias, também gerentes de leitura, pessoas maravilhosas. Nós vamos ter no dia 16 de no dia 13, desculpe, dia 13 de agosto, às 16 horas. Serão sempre agora, as próximas 3 lives, sempre serão às quintas-feiras, às 16 horas. Nós teremos na terceira José Henrique Silva, de Macaé, Ana Lúcia Brandão, da cidade de São Paulo. No dia 27, Ana Paula Polônia, aqui do Rio, Ellen Dutra, aqui do Rio também, mas sempre com esse papo, viva a literatura. Olha, pela democratização da literatura, por tudo que vocês fazem por isso, muito obrigado a vocês duas pelo trabalho de vocês, pelo amor, pela dedicação que vocês jogam. Eu estou felicíssimo, eu estou muito feliz de ter Nós tido também. a oportunidade de participar desse programa. Olha, um beijo para vocês, um beijo. Um beijo a Olha, todos. parabéns, só tem parabéns aqui, todo mundo dando parabéns para vocês pelo trabalho, pela criatividade, pelo amor, pela dedicação à literatura. A literatura liberta, não é à toa que vem de Liberato, de Dionísio, que era liberato, liberdade. A literatura liberta. Não é à toa que a literatura é meio rebelde, né? É meio uma coisa jogada para escanteio hoje em dia. O cara está querendo até taxar mais os livros para tornar a literatura mais cara. Não! Literatura para a gente, literatura na vida da gente, literatura encanta a vida da gente e puxa a imaginação. Muito obrigado. Palmas para vocês. Obrigada. Palmas Obrigada, pelo trabalho muito obrigada. de vocês. Palmas para vocês. Com Deus. Um beijo a todos. todos. Fiquem obrigada. Fiquem até, com Deus até mais, também. até mais. Também. É. Tchau. Tchau.